Fala, rapaziada, tô aqui mais uma vez pra falar sobre futebol, falar sobre Copa do Mundo, rapaziada. Vem comigo, vamos destressar sobre esse jogo. Acabou o jogo da seleção brasileira, né? Fiz umas anotações, eu que tô aqui pra compartilhar com vocês, deixar minha opinião. E eu te convido, deixe a sua opinião aqui nos comentários, pô. Eu quero saber o que você pensa, eu quero saber o que o brasileiro, o que nós afegões médios estamos achando sobre esta seleção. Convencendo? Não está? Pô, falta, não falta, encontrou os 9, não encontrou? Vamos falar? Chega junto, deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve e vamos nessa. Vamos com o Filipão, que agora é a hora de falar sobre futebol, rapaziada, sobre Copa do Mundo. Galera, tô aqui no melhor site que nós temos, SofaScore. Esse site, cara, é muito bom. Se você quer saber, quer análise, quer buscar informação, cara, será que valeu a pena? Será que valeu? Quer ter uma base de dados para você entender se o Brasil foi isso tudo mesmo ou não? É aqui, cara, SofaScore, cara, SofaScore. Não me patrocina, tá? Mas a gente tem que reconhecer. Quando é bom, a gente tem que reconhecer. Vamos falar sobre o grupo do Brasil, cara. Assumiu a primeira colocação. Por quê? Fez 3 gols. Saldo de 4, mais 3 de saldo. Então, passa. Marrocos hoje que jogou contra a Escócia. Cara, Escócia, cara. Meu Deus do céu, cara, que time sem habilidade. Sem habilidade. É um time muito fraco. É um time que, pô, cara, Marrocos deveria ter feito mais gol. Vamos falar sobre o jogo de hoje. Rapaziada, é o seguinte. Brasil, primeiro tempo, cara, começou muito bem. Primeiro tempo, pô, cara, vou falar algo de cara, destaque. Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, cara. Fazendo o papel de centroavante, aquele papel que a gente precisa, cara. Aquele cara ali que ataca espaço, é oportunista, não desperdiça oportunidade, entendeu? Não adianta o cara ser oportunista e não, tipo assim, o cara se preparou para a oportunidade e não aproveitou. Então assim, Matheus Cunha, ele estava no momento certo, ocupando o espaço certo, atacando no momento certo e fez o gol. Fez o gol, foi excelente, cara. Foi excelente o que ele fez. Tanto que o SofaScore já jogou ele um 9.2, cara. Eu achei um pouquinho acima, mas não foi assim, não sou contra essa nota, não, cara. Assim, a minha nota seria um 9. Então, assim, durante o jogo, um amigo meu, a gente foi anotando, e ele foi falando, dando os palpites dele também. Ele botou que o Matheus Cunha, cara, tirou uma nota. O Matheus Cunha fez uma nota 8, né, cara? Eu falei, pô, não, cara, calma aí, o cara fez 2 gols, pô. O maluco, assim, condicionou o jogo, os 2 primeiros gols dele, condicionou o jogo, pô. Obrigou o Haiti a sair muito mais. Não. Saiu o Haiti também, cara, assim, uma seleção muito fraca. Então, assim, não vou pegar isso como parâmetro geral. É mais uma análise pessoal dos jogadores que eu quero fazer. Porque Haiti, cara, em confronto com o Haiti não é um jogo que a gente pare para pegar um parâmetro geral. Marrocos até que sim, cara, é interessante sim, porque Marrocos você tem peças mais qualificadas, né? Então, assim, sobrou no Haiti justamente por causa disso. Será que o jogo de hoje fez a galera, pô, cara, Haiti, vamos jogar mais relaxado? Então, é essa tranquilidade que talvez a gente precisa para esse time poder evoluir um pouco mais. Lucas Paquetá, cara, jogou muito bem, cara. O que ele não vinha jogando no Brasileirão, ele jogou hoje, tá? Passe quebrando linha, cara, passe por cima, cara. Sabe quando você segura o L1 e o bola, que ele toca por cobertura? Quem joga play sabe, né, cara? Assim, foi uma boa atuação. Eu não acho que assim, essa nota que eu deixei pro Paquetá aqui foi foi até um 8, cara. Você foi até mais do que eles botaram aqui. Porque o passe do Lucas Paquetá, cara, foi um passe muito importante. Primeiro, um passe por cima. Não, foi um passe, se eu não me engano, a gente vai ver aqui nos melhores momentos. Então, assim, cara, eu dei sim uma nota 8 pra ele, tá? Meu amigo já deu uma nota 7. Teve a saída do Rafinha. Vamos falar também sobre a saída do Rafinha, né? Porque não preocupa, vamos descobrir lá pra amanhã ou depois de amanhã, né? Porque ele vai fazer alguns exames. Vamos falar aqui sobre o goleirão, cara. Goleirão Alisson. Eu acho, cara. Vamos começar pela defesa. Alisson, no meu ponto de vista, seguro. Tá? A nota que eu daria pra ele seria um 7. Né? Também concordando com o meu amigo que estava aqui. Porque ele fez 3 defesas importantes, tá? Só acho que ele, no lance até que o Danilo tira, né, um possível gol do Haiti, ele caiu e ficou muito tempo caído. Cara, assim não pode, cara. Você tem que. Isso é Copa do Mundo, cara. Isso é Copa do Mundo, isso não é estadual, isso não é Campeonato Carioca, Paulista. Isso é Copa do Mundo.
O cara fez uma defesa, ele ia ter que se recompor, pô. Ele tem que levantar, tem que estar pronto pra uma outra pancada, entendeu? Então, assim, isso só reflete que, assim, o Haiti, cara, tentou, mas não tem habilidade pra chegar, né? O primeiro tempo foi aquilo, cara, foi um, um amasso do Brasil, né? Chegou muito, produziu bastante, teve passes, teve troca de quebrada, passe quebrando linha, oportunidade de centroavante. A defesa se comportou muito bem, né? Tanto os volantes como os zagueiros, né? Cortando qualquer possibilidade que o Haiti poderia construir, né? Porque a gente vê aqui pelo o momento de ataque, ele não conseguiu ter essa oportunidade. Por quê? Porque a seleção estava bem encaixada, a defesa, ela estava bem segura. Então, quando a gente tentava, já era corte, já era uma roubada de bola, já era uma interceptação. Então, essas coisas fez com que o Brasil tivesse uma posse de bola muito maior. E aí corroborando, inclusive com os gols. Porque se não foi o primeiro gol, o Lucas Paquetá, ele brigou ali, né? Ele já deu um combate ali lá no meio do campo, roubou a bola e já deu um passe pro Vinícius. O Vinícius saiu já de cara pro gol, chutou. O oportunista Matheus Cunha estava no lugar onde centroavante tem que estar. Então, assim, foi o que a gente queria ver, né? Eu queria ter visto até mais. Eu queria ter visto o Brasil fazer uns 5, 6, 7, entendeu? Tem jogadores que atacam, que são incisivos, só que não está produzindo para isso, o que, no meu ponto de vista, deveria. Né? E no segundo tempo, com as substituições, a gente acabou trazendo o Haiti para cima. Eu acho que não foi uma boa escolha do Ancelotti. Né? Ele deveria ter impulsionado os jogadores. Mas será que ele, talvez a substituição dele foi com medo de perder mais algum jogador do ataque, da frente? Porque assim, perdeu o Wesley. Aí ele teve que arrumar um jeito para cobrir ali o Wesley. Aí agora, Rafinha se machuca. Preocupações, né? Então assim, eu não acho que ele deveria ter puxado. Né? Eu acho que ele deveria, assim, ter posto tipo um Luiz Henrique, ele deveria ter posto o Endrick armado de uma forma melhor e não colocando mais 2 volantes, né? Assim, não concordei muito com isso. Mas, vamos ver aqui, cara, as estatísticas do jogo. Vambora. Foi aquilo, né, cara? Posse de bola, cara, você vê que não ficou nem tão destoado. Justamente por causa desse segundo tempo. No segundo tempo, o Haiti teve mais posse de bola. O Brasil não conseguiu trabalhar, não conseguiu fazer troca de passe, não conseguiu reter. Talvez por isso, por ter tirado um atacante, posto um volante, sim, mostrou uma certa carência no meio de armação. Talvez o esquema tático, talvez o treino, não sei, o que realmente pode estar influenciando isso diretamente. Só que o que reflete em campo é que o Brasil não consegue ter essa retenção de posse de bola num jogo por completo. Claro que não vai ser um jogo inteiro, só que contra o Haiti deveria ser. O Haiti é muito mais fraco, pô. O Haiti é muito mais fraco, então deveria ter essa ondulação aqui de ataque no segundo tempo, deveria estar maior. Deveria ter tido um volume maior. E não querer jogar num contra-ataque, entendeu? O Haiti ele teve muito mais posse de bola no segundo tempo. E aí acabou dando meio que uma equilibrada, 57-43. Gols esperados, Haiti. Teve 0-23, pô. Isso aqui deveria estar um pouco menor. Eu queria que o Brasil ele mostrasse o seu poder nesse momento. Entendeu? Uma seleção quer ser campeã, uma seleção quer ser o hexa, tem que mostrar. Tem que chegar nesse momento num jogo contra o Haiti, tem que. Porque o Haiti, cara, eu vou te falar, os caras são muito ruins, cara. Eles, assim, a habilidade deles, eles não têm habilidade. E a grande chance, o Brasil produziu 5. Olha o que eu falei sobre a defesa, é 0. Então a defesa do Brasil, ela demonstrou uma solidez muito grande. Muito grande. Para mim foi importante. Sim, finalizações 8-7. As finalizações do Haiti, ela só teve uma no gol. Uma finalização no gol. Cadê? Vamos ver aqui. Na trave, fora. Finalizações não, 3. Foram 3 finalizações no gol. Né? Esse e esse. E foram 3 importantes defesas que Alisson estava bem colocado e conseguiu fazer suas defesas. Então, assim, o primeiro tempo, destaque, sim, teve o Lucas Paquetá, que fez boas armações, né? Teve bons toques, quebrando linha, né? Dando condição de jogo, deu ritmo, inclusive, no ataque do Brasil. E o segundo tempo foi uma questão mais burocrática, né? Foi uma questão mais burocrática. Foi um segundo tempo mais ameno, segurando mais, né? O Haiti, ele muito pobre de habilidade, assim, né? Não teve essa condição. E se teve algo bom, foi realmente no segundo tempo, foi não ter levado o gol.
Porque chegou uns momentinhos ali que o Haiti quis engraçar, é, acabou que não saiu gol. O Brasil fez sua obrigação. Isso aqui eu concordo, que foi uma coisa que ele anotou que eu concordo. Para quem quer ganhar a Copa, é, deveria ter ido mais para cima, deveria ter passado por cima, realmente atropelado. E não fez, né? Deveria ter mostrado sim o seu poderio, coisa que não fez, né? E o resumo do jogo, cara, assim, pra gente, eu concordo aqui, né? O primeiro tempo bom, o Lucas Paquetá mostrando um futebol legal e o centroavante lá metendo 2 gols condicionando o jogo, né? Foi muito importante que. Eu digo assim, muito essa importância do Matheus Cunha foi porque, por mais que o Lucas Paquetá tenha feito passes de quebra-linha e o Vinícius Júnior tenha feito uma finalização, mas pararam no goleiro. E olha a importância do centroavante. Olha a importância do centroavante que é oportunista, que está bem posicionado, que está bem colocado. Ele condiciona o jogo, ele muda placar, ele traz resultado. E é para isso que um centroavante funciona, para isso que um camisa 9 existe. Para isso, pô. Para estar lá, quando a bola sobrar, ele tá fazendo gol. E é isso que a gente espera, né? E aí, cara, também teve outro, Vinícius Júnior partiu para cima, foi bem acionado. Uma coisa que é interessante a gente ver é o ataque do Brasil ser acionado. Se o ataque do Brasil não for acionado, cara, não vai sair gol. Então, assim, esse um dos motivos de eu achar que o Rafinha já era pra estar no banco. Cara, põe Endrick, põe o Luiz Henrique. Cara, tem outros atacantes, coloca outro. Tira Rafinha. O Rafinha não tá. O Rafinha, beleza, Filipão, mas olha só. O Rafinha, ele chegou 2 vezes. Tava impedido. O que adianta? Isso aí é uma outra coisa que o centroavante, posicionamento. Ele tem que estar ligado, pô. Uma das defesas, uma das armadilhas da linha defensiva é dar um passinho para deixar o cara impedido. Então ele tem que estar ligado no jogo o tempo todo. Ele tem que estar olhando essas coisas. Ele tem que estar focado, cara. É Copa do Mundo, pô. Tá maluco? É Copa do Mundo. Né? Então, assim, eu acho que poderia ter dado um resultado melhor. Eu não fiquei assim, ganhou, legal, satisfeito? Não fiquei satisfeito. Acho que deveria sim ter se posicionado de uma forma diferente, se posicionado de uma forma mais abrupta, mais disposta a realmente chegar para ganhar. Você vê o mapa de passe, muito passe trocado intermediariamente. O terço final teve, cara, não teve. Deveria ter estado mais lá, deveria estar mais enfiado dentro da área do Haiti. É essa a minha posição, é esse o meu pensamento. Vamos falar aqui sobre as notas dos jogadores. Vambora. Alisson, meu colega e eu concordamos um 7. Né? Danilo, cara, eu achei que ele teve uma nota 6.8, eu concordo, porque ele tirou um possível gol da Haiti. E se a Haiti faz gol, de repente bate o desespero, e aí fica uma situação bem complicada. Né? Talvez pudesse dar o nervosismo. Então, assim, o Marquinhos e o Magalhães. Cara, Marquinhos e Magalhães, eu concordo um 7. Né? O meu colega botou 6,5, eu concordo um 7. Tá? Foram bem seguros, cortes, bem posicionados, bolas alçadas na área, eles conseguiram fazer o seu papel defensivo, então concordo. O Douglas Santos, cara, Douglas Santos eu daria um 6. Não concordo com 6.8, mas também não dou um 5, como meu colega meteu um 5 para ele, foi bem rigoroso, né? Mas eu daria um 6, cara, um 6 para ele estaria de bom tamanho. Casemiro, cara, o Casemiro, eu concordo um 6, cara, assim, meu colega eu chego na conclusão de 6. Eu concordo com ele. Porque, cara, o Casemiro não tá bom. O Casemiro não está bom. Ele tá um volante meio inseguro. Eu não tô vendo o Casemiro como eu via no Real Madrid. Ele caiu muito, cara. Caiu muito a sua produção. Talvez seja importante você colocar ali cara um pouco mais seguro. Entende? Você teria que analisar quem tá mais seguro e colocar ali. Porque o Danilo, não tô vendo essa segurança nele. O Danilo não, desculpa, o Casemiro. Não estou vendo essa segurança nele. Então, assim, eu concordo um 6 para ele, tá de bom tamanho. Embora que, assim, 6,5 poderia até ser porque, assim, ficar segurando ali, compondo a defesa. Mas, assim, 6 tá de bom tamanho. O Bruno Guimarães. Cara, o Guimarães, cara, eu concordo um 6,5, assim. O Guimarães, ele deveria ter... Acho que faltou um pouco mais dele estar disposto a ajudar nesse ataque, né? Tipo, igual o Paquetá, ele foi o cara que ele apareceu bem mais, né? Além de voltar para marcar, apareceu bem mais.
Mas tá bom. O Danilo Santos que entrou no lugar dele, concordo sim, uns 6. Não discordo muito disso não. Aqui, o Danilo Santos pegou um 8, 6.8. É, tá ali, tá bom. O Paquetá, cara, vambora. O Paquetá, cara, que deu 7.4. O meu amigo, pra ele achou que o Paquetá foi o cara da partida. É, eu já não acho que ele tenha sido o cara da partida. Ele foi muito importante, teve uma excelente atuação, o Paquetá. Eu acho que ele conseguiu mostrar assim, né, quem joga nessa posição no Flamengo é o Arrascaeta. Mas eu acho que talvez aí seja o lugar do Paquetá. Porque ele teve uma boa atitude na sua composição defensiva. Na composição defensiva, ele teve ali, brigou por bola, dando assistência, inclusive. Então, assim, tá bom, tá boa. Essa nota aí tá legal pra ele. O meu colega ele deu 8.5. Eu daria até mais do que o Softcore, porque ele deu uma assistência muito importante. E ele deu um passe pro Vinícius Júnior, que poderia ser a segunda assistência. Então, assim, o que saiu o primeiro gol do Cunha. Então, assim, um 8 pra ele, eu acharia legal. O Softcore deu 7.4, mas tá bom também, tá legal. O Gabriel Martinelli, que entrou no lugar dele, cadê aqui? O Martinelli, 7.3. O Martinelli chegou lá, apareceu um pouco, só que, cara, eu daria um 6.5 pra ele, também tá bom. Aí tem o Vinícius Júnior. Cara, o Vinícius Júnior, só deu 8. Eu também fico com esse 8. O colega deu um 7 pra ele. Eu acho que foi muito importante o Vinícius Júnior, as finalizações que ele fez, né? Uma dessas finalizações que sobrou pro Cunha. Vinícius Júnior, ele tentou driblar, só que assim, cara, o Vinícius Júnior não tá atuando como a gente espera. Para quem quer ser o protagonista dessa seleção, para quem quer ser o cara que, assim como o Ronaldo foi, né, assim como todo mundo esperava que o Neymar fosse, né, como o Neymar foi, não conseguimos ser campeões em nenhuma das tentativas, estão tentando fazer isso com o Vinícius Júnior, né, assim, o que eu vejo, né, a mídia tenta botar o Vinícius Júnior como protagonista dessa seleção. Eu já acho que, cara, Vinícius Júnior tá desejando, tá deixando a desejar. Não tá sendo aquele cara que realmente quer assumir o protagonismo. As tentativas dele não tá sendo legais, ele não tá tendo tanto êxito nos seus dribles. E os marcadores, cara, do Haiti não são tão bons assim. Então ele deveria ter essa magia um pouco melhor, cara. Ele deveria ter encaixado melhor os seus dribles, coisa que não aconteceu. Teve um momento lá que ele até driblou, caindo de bunda na bola. Cara, assim. Cara, não tá convincente, não, amigo. Não tá, não, tá não. Não tá, não. Aí, vambora, Vini Júnior. Assim, rapidinho, cara, só lembrando o contexto que foi o Haiti, cara. Foi uma seleção muito fraca, pobre tecnicamente, bem pobre. É uma seleção que eu acho que, assim, sabe quando você faz um suco de laranja e aí você joga a casca fora assim, caraca, dava pra ter tirado mais suco daí? É isso aí, cara. Eu acho que a seleção brasileira deveria ter explorado mais, cara. Deveria ter feito como a Alemanha fez, cara. Deveria ter. Coisas deveriam ter encaixado melhor. E não encaixou. Entende? Eu fico pensando, pô, será que é só isso que a seleção tem? Será que é isso aí que é o futebol que a gente vai ver da seleção? Não sei, cara, não sei. Aí teve o Rafinha, né, que saiu. Cara, o Rafinha pegou, o meu colega deu um 5 pra ele. Cara, eu fico com isso aí também, um 6 ali no máximo. O Softcore deu 6.3 pra ele. Eu daria um 6 ali no máximo. Entrou o Ryan, e o Ryan, cara, mais ou menos a mesma coisa. O Ryan no lugar dele, daria o 6 também. O Softcore deu 6.5. 6 tá ótimo, 6 tá ótimo, não passa disso. Tem o Cunha, cara, vamos falar do Cunha. Vambora. Cara, o Cunha é o seguinte, ele fez o papel de centroavante que a gente precisa na seleção. Um cara que ajudou na marcação, um cara que... Por que pra mim ele é o craque da partida? Porque ele compôs a marcação, ofensivamente, assim, defensivamente, legal. Ele foi lá, ajudou na marcação, troca de passe na criação também. Mas no ataque, que é onde ele tem que brilhar, ele estava lá e brilhou. Eu daria, cara, um 9 pra ele. Eu daria um 9 pra ele. O Softcore deu 9.2. Tá bom também, 9.2. O meu colega deu um 8 pra ele. Só que assim, cara, é aquilo, irmão. Do que adianta o Paquetá dar o passe, roubar a bola, dar passe, não ser convertido pelo Vinícius Júnior? Tá entendendo a importância do Cunha de estar ali? É ali
que o centroavante tem que aparecer, fazendo o que o centroavante faz de melhor, que é gol, pô. Pegando a bola e mandando pra rede. Depois, ele também teve uma quebra, ocupando um espaço, uma infiltração. A defesa do Haiti deixou aberto. Ele pegou, correu e recebeu um belo passe. Vamos partir aqui os melhores momentos. Deixa eu só botar uma paradinha aqui, rapaziada, pra evitar problemas, certo? Vamos lá. Esse aqui, bola aérea com o Brasil, tá triste, né? Olha aí o Alisson aparecendo. Pô, cara, é importante o Alisson fazer isso aí. É importante o Alisson fazer isso. É importante o Alisson chegar e abafar desse jeito, cara. Não deixar os caras se criar, né? Entendeu? Olha aí, ó. Um belo gol. Belíssimo gol. Aí agora, Paquetá. Olha isso. Olha esse lance aí do Paquetá. Recebendo a bola, ele levantou, olha a cabeça levantada. Olha aqui, ó. Paquetá recebe a bola e ele já, ó, viu? Levantou rapidinho a cabeça, olhou e, ó, toma distribuição. Bem legal. E aqui agora eu quero falar sobre a defesa do Alisson. Cara, vamos torcer para que ele faça um bom trabalho e saia no momento certo, né? Dê uma tranquilidade para defesa, para tipo assim, cara, olha só, beleza. Se a bola passar de vocês, eu tô aqui para garantir. É essa certeza que a gente tem que ter no goleiro. Olha esse momento aqui. Cruzamento. Ele tava lá, olha o tempo que ele leva. É isso que eu tô reclamando, cara. O tempo que ele leva para levantar. Cara, ele não pode demorar isso tudo. Quem tava lá para tirar? Esse garotão aqui, ó, Danilo. O que mostra para mim, assim, a seleção brasileira às vezes não tá tão entrosada como eu gostaria que ela tivesse. Sabe? Eu gostaria que a seleção brasileira tivesse mais encorpada, mais entrosada, para justamente no momento desse o cara não ter uma escolha egoísta dessa. Assim como foi o Danilo contra o Marrocos. O Danilo que joga no Botafogo, que é volante, na minha opinião, ele não deveria ter chutado pro gol, mas às vezes os caras que, também vou deixar o meu, quero aparecer, pô, seleção brasileira. Cara, não. Você vai aparecer muito mais sendo campeão, dando passe, cara, olha só. Ah, Felipe, mas aí ninguém lembra. Cara, lembra sim, cara. Quem é que não lembra o Ronaldinho Gaúcho? Quem é que não lembra, cara, do Rivaldo? Entende? Quem é que não lembra, cara, daquelas defesas do Cafu, sabe? Quem é que não lembra, cara? Os cortes, as marcações, cara, todo mundo. O Roberto Carlos, cara, quem é que não lembra do Roberto Carlos? Fazendo gol, cruzando, bola doida na área. Assim, cara, bons cruzamentos, então assim, a galera lembra. Infelizmente, a gente vai passar por essas coisas aí com essa seleção. Vamos ver aqui sobre o Rafinha, cara. O que aconteceu com ele, cara? Acho que uma seleção perca 4 titulares. 4, eu tô falando que o Wesley se tornou um titular. Primeiro, Rafinha fará exames e preocupa com o companheiro na seleção brasileira. Que seja só um susto. Vamos ler aqui. Rafinha passará por exames nesse domingo, dia 20, após ser substituído ainda no primeiro tempo na vitória da seleção brasileira sobre o Haiti 3-0 na Copa do Mundo. O jogador do Barcelona sentiu um problema muscular na coxa direita e preocupa principalmente por ser a mesma região que ele já teve problema durante a temporada. Aqui, ó, comunicou a CBF através de sua assessoria de imprensa. Vamos ver o que a CBF comunicou. O atacante Rafinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado. Ou seja, ele já no banco lá, a galera já começou a fazer as massagens, que ela alivia a pressão, né? Vamos ver os tratamentos aí, vamos ver os exames. Né? Ele será reavaliado, então vai passar a bateria de exame. Quando tivermos mais informações, avisaremos. Vamos ver aqui o que os amigos deles falaram, né? Uma pena o Rafa ter saído machucado. Acho que foi a mesma da última vez. Espero que não seja grave, para que ele siga com a gente. A Rafinha após a partida. Aí Lucas Paquetá também deixou aqui a declaração dele. O problema também o tirou de ação por pouco mais de um mês no Barcelona. Ou seja, eu espero que não tenha nada grave, cara. Não acontecer nada grave. Vamos ver aqui o que a galera lá da resenha falou. E também acabou tudo de solução que o Ancelotti arrumou pro lado direito, ele perdeu. Cara, é um negócio impressionante. Estevão, que era o principal jogador da seleção brasileira, ele perde. Aí o Rodrigo poderia ser opção, eles perdem também porque o Rodrigo se machucou. Aí ele arruma a solução com o Wesley pelo lado direito, o Wesley se machuca também. E agora, quando ele desloca o Rafinha pro lado direito, o Rafinha se machuca também. E é militar. O Brasil maldito esse lado direito. E ainda tem o Neymar, né, cara, que não estreia, né, cara?
Neymar que não estreia, né? E pelo visto vai ficar só para as oitavas, né, cara? Cara, e ó, e detalhe, a partir de agora você não pode mais cortar para chamar outro, não. Era para ter feito isso até na anterior. A partir de agora, machucou, vai ficar fora, irmão. Entendeu? Problema. Militão, eu vou lembrar, o Militão era o cara que fazia, assim, o Militão e o Estevão era uma dupla ali, que tinha muito a ver, porque, né, o Estevão, mas o que faz o Militão é um zagueiro pela direita que dava toda a liberdade. Daí na hora que ele inverte o negócio, que ele passa a dizer, bom, tá bom, agora o meu pela direita vai cair um pouco pro meio, vai ajudar mais na marcação, e o meu lateral vai ter profundidade, ele perde o lateral, e aí tem que voltar atrás. Essa é a minha opinião aí sobre o jogo. Peço mais uma vez, curta, compartilha, comenta, se inscreva aí no canal, dá essa força aí, rapaziada. Eu vou deixar um recado aqui pra vocês muito importante, rapaziada. Eu vou fazer também podcast e live. Temos aí, cara, uns convidados bacanas que eu já fiz contato, os caras já deixaram, já falaram, já deram ok, só preparar a marca que a gente vem. Tem um árbitro, cara, colega meu, cara, amigão meu, que ele tá apitando na A2, Cariocão, tá? Que é a chave de acesso ao Campeonato Carioca. Cara, ele falou que vem, ele é árbitro, recém-formado. Pô, cara, um papo muito bacana, galera. Vai ser um papo muito bacana. Vem comigo, se inscreve. Tem aí também, cara, vamos falar sobre esgrima, cara. Sobre a esgrima. Sim, cara, esgrima brasileira, cara. Oportunidades que o Exército Brasileiro proporciona. Vem comigo, cara. Vem com o Filipão, cara. Temos muitas novidades bacanas. Então, rapaziada, curte, comenta, compartilha, chega junto, dá essa força, deixa a sua opinião aí, cara, deixa a sua opinião aí nos comentários, quero saber o que esse público maravilhoso, essa comunidade maravilhosa aí, tá pensando sobre a Copa, sobre a seleção brasileira, entendeu, rapaziada? Chega junto, vem com o Filipão, um forte abraço, muito boa noite, agora são 2 da manhã, vou editar pra mandar pra vocês, rapaziada, um forte abraço, um abraço carinhoso do Filipão, seu amigo, tá? Vamos comentar sobre essa Copa, vamos junto. Fique com Deus.